saúdo todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Eu saúdo também nossos internautas, né, as pessoas que nos assistem pela internet. A paz do Senhor com vocês. Estamos dando início a mais uma aula do curso, desse curso teológico de preparação de obreiros para a obra missionária do Rei Jesus. E nós estamos estudando a primeira disciplina da aula, que é a disciplina tendo uma nova conduta, até porque esse curso ele tem o propósito de preparar o obreiro, né, de tal maneira que ele venha saber os primeiros rudimentos para poder ele receber lá no final do curso a parte mais difícil, que é a homilética, né, que é o curso de evangelismo também, pessoal, que a gente dá. Então são 3 cursos em um, né? Então a gente passa por essa preparação das disciplinas bíblicas para que a gente venha estar verdadeiramente educados, porque tem muitas pessoas que ainda não são antigos no Evangelho, né? Não passaram por um discipulado, não passaram por um curso. E eu aprendi uma coisa, que até para tratar de animal a gente tem que fazer um curso. Tratar de animal. E para tratar de pessoas? A gente tem que se dedicar. Então, infelizmente, tem ainda muitos que estão na ignorância do conhecimento e chegam a dizer que não precisa, né? Que já tem a Bíblia, mas eu preciso de aprender todo dia. Eu não sei nada. E se eu estou aqui na frente diante de vocês, é porque eu consegui uma gota do oceano de Deus. E essa gotinha eu estou trazendo para vocês também. E veja que a gota do oceano, veja quanto tem ainda, né? Mas vamos agora dar início. A gente parou aqui na página número 4. Página de número 4. Oi, amém. A nota é dele, a página, perdão, que a minha postilha é antiga ainda. A de vocês é a página número 10. Página número 10. A de vocês. É isso não? Então a gente vai agora. Paramos na página número 10, lá em cima, né? No começo da folha. Na minha tá assim. Parou aqui por pecado, certo? Uma vez? Lançado nas dedos. Parou aqui, mesmo. Aqui, ó. Lançado nas profundezas do mar. Isso quer dizer que fomos justificados nisso. Vocês acharam aí, pessoal, lá em cima, acharam aí, a Adriana achou? Achou? As meninas acharam? Vocês acharam aí? Tem não, né? A gente vai preparar. Acharam aí? Tá, a gente vai ver depois. Vocês acharam? Página número 10, achou? Então vou ler, tá bom? Já posso ler, amém? Posso começar? Então vamos lá. Aí a gente parou no. A gente leu a última. A gente parou em Miqueias 7:19. A sequência é. Vou ler de corrida. Diz assim: tua vida foi transformada. Quando você se arrependeu dos seus pecados, confessou e os deixou, Deus lhe perdoou o que você fez anteriormente, não será mais lembrado, pois os nossos pecados foram o quê? Lançados nas profundezas do mar, conforme Miqueias 7:19 que a gente leu semana passada, tá bom? Aí a sequência do texto diz: isso quer dizer que fomos justificados, pois as coisas velhas já o quê? E eis que tudo se fez certo? Então, na segunda carta aos Coríntios, vamos ver,
Segunda carta aos Coríntios 5:17. Segunda carta aos Coríntios 5:17, a gente vai ler. Pode ler, deixou. Assim que, se alguém está escrito, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se perdoa. Muito bem. A gente torce aqui e diz mais assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entenda que o texto diz assim. Assim que se... Olha o texto. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Que esse curso a gente vai dar homilética no final dele. Mas a homilética ela é dada desde o começo desse curso. Você começa a aplicar ela, vocês observarem direitinho, vocês vão ver que eu vou dar pontos da palavra, da leitura da palavra, que não se percebia anteriormente. Vocês vão passar a perceber a partir do momento que eu estou lendo e vou passando para vocês. Por exemplo, esse se aqui é uma condição. Biblicamente falando, isso é uma condição. Então a gente tem que pegar todos os pontos que a gente está lendo para interpretar. Então, nesse caso aqui, o texto diz assim, olha, ele diz assim, no 5:17. 5:17 aqui. Assim que, se, esse sim é uma condição, alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entende? Paulo escreve essa carta aos Coríntios, querendo fazer aquele povo entender que eles tinham que ter essa noção mental, essa noção espiritual de que agora não tinha mais nenhuma cobrança de Deus em relação a eles, a vida deles no passado, não tinha mais. Já não havia mais nenhuma lembrança no coração de Deus acerca daquilo que eles fizeram, porque Deus havia perdoado eles, tá? E quando Deus perdoa, é como diz aqui o Senhor, diz usando o profeta Miguel: dos teus pecados eu não me lembrarei. Ele lança nas profundezas do esquecimento lá, dá uma amnésia santa em Deus, de forma que o diabo pergunta: tu lembras? O Senhor lembra? Não lembro. Não lembro. É uma amnésia santa que dá em Deus. Ele não se lembra de mais nada que nós fizemos no passado. Agora a gente se lembra. Por quê? Para que a gente não venha fazer de novo. Para que a gente entenda que aquilo nos fez ser escravo, que aquilo nos fez sofrer, que nós vivíamos na miséria, né? Então a gente precisa entender que se alguém está em Cristo, então Paulo estava colocando a condição, ou seja, de certa forma ele ironizou ali aquela colocação quando ele escreveu para os Coríntios, dizendo: ei, se alguém está em Cristo, até porque a palavra Coríntios quer dizer corrupto, a palavra Coríntios quer dizer corrupto também. E aquela igreja de Corinto era uma igreja grande, poderosa em dons, né, dado por Deus. Os crentes soltavam fogo pela boca, eram crentes fervorosos, poderosos, mas a corrupção era terrível naquela igreja. Paulo lutava, sofria demais. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e diante, você vai ver que tinha pessoas que disseram: Paulo sofreu demais para doutrinar essa igreja. É uma igreja enorme, grande, a gente tem que entender isso. Quando a igreja cresce, os problemas também crescem. Tá? Então, eu me lembro de um pastor que ele dizia assim, quando alguém dizia às vezes: pastor, eu estou passando para a sua igreja, pai, não venha não, ele disse: eu não aguento mais não, eu não aguento mais não. Porque cada pessoa que vem, né, cada uma tem um problema, né? Aquelas que aprendem a palavra, né, aquelas que têm intimidade com Deus, elas já têm uma experiência, já têm a fonte, elas já sabem que, de certa forma, ela não dá tanto
vai, né? Mas tem aquelas que não têm o conhecimento, que se tornam dependentes, de certa forma, de alguém para pedir oração, do pastor, da dirigente, e fica naquela luta. Então é por isso que é bom a gente aprender a palavra, porque pedir oração não é pecado. Mas quando você aprende a palavra, você começa a ter uma confiança maior. Você não recorre a A nem a B. Você vai direto no canal, ali na fonte, que é o Senhor. Aí alguém vê assim, o pastor, né? Você não vê o pastor se lamentando, chorando, chorumigando, pedindo oração, socorro. Você não quer que tenha, não tem problema, né? Ele tem uma tuia e um bocado. Tem um monte. Mas os meus problemas eu vou lá, pela madrugada, entrego tudo para ele. E ele está resolvendo um por um. Entendeu? Então, assim seja com você também, certo? Agora, quando a situação estiver difícil, você estiver sentindo um impacto, né? Porque às vezes acontece um impacto espiritual, cabe você pedir oração ao pastor e até alguém que você confia pedir oração. Também não é bom mencionar seus problemas para que ninguém venha saber e até espalhar, e também surgir pessoas que contando de problema para outro venha ser usado pela carne para profetizar para você uma mentira, falar uma coisa que na verdade não vem de Deus, é a emoção da carne, né? É a busca da própria glória. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo de revelar a Deus nossos problemas a Ele. E há uma pessoa de confiança na igreja, e essas pessoas, vocês sabem quem são, é uma pessoa que está preparada, você vê que não há escândalo naquela pessoa. No caso pode ser o pastor, pode ser a coordenadora, a esposa do pastor, pode ser a dirigente do ciclo de oração. Tem pessoas capacitadas na igreja que o Espírito Santo vai lhe mostrar para que você peça uma ajuda espiritual àquela pessoa, e aquela pessoa vai entrar na batalha com você também, orando para que você tenha vitória. Então, não vá sair dizendo para ver, olha, eu estou pedindo oração para a senhora, viu, irmão, porque eu estou passando por isso, por aquilo. Olha, irmão, eu estou pedindo oração para o senhor porque eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo. Não faço não, mendigo não. Você não é mendigo mais não, você agora é sacerdote. O véu se rasgou, a gente agora pode entrar direto na presença dele. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós devemos chegar com confiança à sala do trono da graça para que ao seu tempo alcancemos misericórdia, né? Então, é interessante, eu gosto desse texto que está lá em Hebreus capítulo 4, que ele manda a gente entrar com confiança. Às vezes tem crente que ele entra na presença de Deus, mas não tem confiança. Que ele fica pedindo, ai, a pé assim, e aquela luta. Não, acredite. Só para você ter uma ideia, os judeus, eles não oravam mais do que 3 vezes por um propósito. Eles oravam de manhã, à tarde e à noite. No outro dia eles já não oravam mais por aquilo, porque eles sabiam que Deus ouviu. Deus ouviu. E Deus vai fazer alguma coisa. Irmão, tem uma coisa, depois que você orar, alguma coisa vai acontecer. Não vai mais ficar do mesmo jeito. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está acontecendo, você não está vendo, mas a gente tem que entender que existe a dimensão física, material que a gente está, mas existe a dimensão espiritual. E antes de acontecer alguma coisa aqui, acontece primeiro lá. Veja que a Bíblia diz que lá em Apocalipse, João já havia visto lá o cordeiro como havendo sido morto. Veja, aquele cordeiro que morreu lá no céu, já tinha sido sacrificado lá no céu, já era um tipo de Jesus aqui na terra, que iria vir a ser sacrificado, o cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. É por isso que o Senhor manda que a gente se apresente diante de Deus como obreiro que não tem do que se vergonhar. Entendeu? Por quê? Em primeiro lugar não é o pastor, em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar, não é se apresentar diante do pastor. Tem muita gente que se apresenta diante do pastor. O pastor está certo, tudo bem, vem uma vez, tá? Agora em Deus. Será que está sendo a mesma linguagem? Está na mesma linguagem do pastor? Porque o pastor não vê o coração. O pastor vê o que sai da boca. Agora Deus vê o coração. Então, é muito importante que a gente se apresente diante de Deus como alguém, como obreiro, né? Todos nós somos obreiros, no modo geral. Fazemos a obra do Senhor onde estamos. E é bom que a gente se apresente como obreiro que não tem de que se envergonhar. E se envergonhar quer dizer você confessar os seus pecados diante de Deus quando você se ajoelhar. E é confessar tudinho, pode ficar latinha lá, até os sonhos que você teve, tá? Os sonhos, me lembro de um jovem que ele teve um sonho e ele chegou para o pastor e contou, e o pastor, sonhei com uma menina assim, 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 e lá e plim! E aí, pastor?
Estou em pecado? O pastor disse, você gostou? Se você gostou, está em pecado. Certo? Até no sonho peca. Então, esse texto aqui se refere a perdão do pecado, a pecados confessados. Então, cabe a nós secar o coração diante de Deus e deixar que ele seja cheio do azeite, da graça, do poder, do amor, da unção de Deus. Certo, pessoal? Então, nunca se ajoelhe e deixe nada oculto. Principalmente se você está magoado com alguém, se alguém te feriu, se alguém falou alguma coisa que você não gostou. Fale tudo, diga tudo. Certo? Às vezes as pessoas conversam tanto com o outro, assuntos e assuntos e assuntos, e na oração 10 minutos, 15 minutos, não fala tudo como falou para a pessoa humana. E aquela pessoa humana simplesmente vai poder fazer, entrar na presença de Deus e orar, se for, né? E se você tivesse contado para Deus, é que seria diferente. Então é bom rasgar o coração na presença de Deus, para que a gente possa ter vitórias nas nossas causas. Então, voltando para o texto aqui, a gente vê que se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criatura, certo? Que quer dizer que nós não podemos andar mais como a velha criatura, né? Por isso, crentes estão com pornografia. E aí? A Bíblia diz que não entristecer o Espírito Santo, lá em Efésios 4, 29, seguindo a leitura, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E não sai da nossa boca uma palavra torta, a não ser aquela que sirva de crescimento para quem está ouvindo. Pornografia não pode ser chamada, se agora é uma nova criatura, né? Com esse cristão que agora, nesse jogo da Copa, estava lá, vai. Aí que consenso tem a mesa de Deus com a mesa do diabo? Como posso eu beber o cálice do Senhor e o cálice do inimigo? Paulo bate nessa tecla aqui em Coríntios, né? Que a idolatria, a gente tem que fugir dela. A idolatria é terrível, irmão. Estava mostrando lá há pouco tempo, a gente estava estudando, chegou meu genro, eu estava mostrando para ela, veja aí, vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 18, e veja se tudo que está no 18 lá, não está lá no campo de futebol desse jogo. Veja se tudo que está aí não está lá. Gálatas 5, 18, você vai ver que tudo que está aí nesse texto está ali no campo de futebol. Então, o que é que o crente vai estar fazendo ali? Ou o que é que o crente vai estar olhando ali? Então, isso dói, isso machuca a carne, porque a carne não quer ceder muitas vezes, mas eu estou aqui para falar a verdade. Se alguém quiser deixar, deixa. Se não quiser, continua. Mas a verdade tem que ser dita, para que você seja santo e agradável ao Senhor. É isso que Deus quer. Santos, separados, somos separados. Bom, pessoal? Então, eu estou só fazendo a minha parte, certo? Mas notem, quando alguém falar, creio que pode estar envolvido com o negócio de futebol, não. Se eu pegar uma bolinha e com a minha filha, meu genro, meu amigo lá, ir para a praia lá, ficar de mamãe, ir lá brincar na beira da praia, não é pecado não. Porque o pecado não está na bola, o pecado está no ajuntamento. O pecado não está na bola, o pecado está no ajuntamento, certo? É como, por exemplo, dentro de a internet é pecado, a internet não é pecado. Pecado é os conteúdos podres que estão ali. Se você for ler ele, lá tem conteúdos maravilhosos que vai lhe fazer crescer. Então a gente tem que saber discernir o que é certo, o que é errado, dentro da palavra de Deus. Amém, igreja? Se alguém tiver alguma palavra, pode levantar a mãozinha e perguntar, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, nova criatura é. O que é uma nova criatura? Uma pessoa que tem uma nova mente. Tá? É um novo entendimento, é uma nova linguagem, é uma nova veste, é um novo comportamento, tudo é novo. As pessoas vão olhar e dizer, rapaz, quem era? Rapaz, mudou demais, foi. É muito diferente para mim. Rapaz. Então, nova criatura, não pode mais andar nas velhas coisas, né? Então, Paulo bate nessa tecla, deixando bem claro na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, 9, na sequência você vai ver. Ele dizendo que tinha até pessoas que roubavam, tinha pessoas ali que deitavam com a própria esposa do seu pai, né? E daí vai, coisas terríveis naquela igreja, ele lutando para combater, não foi fácil, mas ele combateu, e está aqui, para que nós também possamos combater o pecado, usando a palavra de Deus, que foi dada mediante a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, vamos lá. Como nova criatura, você está agora de posse da vida eterna, que no caso é a salvação em Cristo Jesus, certo?
que lhe proporcionará alguns desejos, como conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em sua vida. Veja bem, todo cristão que se converteu verdadeiramente, ele sente um desejo, uma ânsia, uma sede pela palavra de Deus, uma fome da palavra de Deus. Ele sente. Quando eu vejo às vezes crente que ele não fica até o final do culto, na pregação mais extensa, quando eu vejo cristão que ele fica conversando na hora da palavra, aí eu vejo que são pessoas que não têm assim o zelo, o amor, aquela sede de querer aprender. Então é importante que a gente tenha essa sede. Veja o que o apóstolo Pedro ele escreveu para aquela igreja, dizendo assim, veja, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2 e versículo de número 2. Veja como é importante a gente ter essa fome, né, essa sede. Olha o que ele diz aqui, 2 e 2 da primeira epístola, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescer. Então Pedro exorta aquele povo para que eles viessem desejar como meninos nascidos novamente. O que é que um menino, uma criança recém-nascida deseja afetuosamente? O que? O peito da mãe, o leite materno, não é isso? Ele deseja, ele chora, ele anseia, faz parte da sua natureza mamar, então faz parte da nossa natureza também aprender a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra. Está entendendo? Faz parte da nossa natureza. Todo cristão que nasceu de Deus, ele sente esse desejo de estar lendo, ouvindo, se envolvendo naquilo que é de Deus. Então entende que ele está dizendo, desejai afetuosamente. Afeto, ele está falando de afeto. Você sentir o desejo de estar com Deus, de estar aprendendo de Deus, afetuosamente. Aí ele faz afetuosamente como meninos novamente nascidos. Sabe porque nós fomos nascidos de novo, Nascemos de uma semente, que foi gerada por Deus. Aí ele faz assim, o leite racional. Que leite é esse? É a palavra de Deus. Aqui se refere à palavra de Deus, o leite racional. Quando ele fala leite racional e não falsificado, ele está falando daquela palavra que é pura, que é genuína, que é verdadeira, que é bem explicada, É você aprender a palavra. E ele diz assim, olha, não falsificado, o leite, mas não falsificado, leite racional, mas não falsificado. Se a gente analisar, se a gente for entrar nas proteínas do leite, a gente vê direitinho, tem cálcio e outras coisas mais que existem no leite, e ele serve como substância para os ossos, e assim a palavra de Deus também, ela sustenta até os nossos ossos. Isso está lá em Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus vai até as medulas. Medula é o tutano dentro do osso. Vê bem, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e aí vai. Ela é como uma espada de Deus gume. E aí a gente vê que a palavra de Deus não tem um lugar que ela não penetre quando você ouve ela. É por isso que a palavra de Deus, quando a pessoa está atenta e ligada, ela começa a curar. A pessoa vem doente e volta curada, porque ela penetrou no ser da pessoa. E não vai só na alma, porque esse texto lá, veja lá, na carta dos Hebreus 4:12, vamos ler para a gente entender bem direitinho a palavra, que ele diz assim, 4:12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer que essa palavra que está saindo aqui agora, ela é viva, ela está agindo, ela está atuando, ela sabe qual é o que você está precisando, ela conhece você, tá? E ela não vai ficar assim nos ares, porque a palavra do mundo ela fica nos ares, a palavra de Deus não, ela vai para o endereço certo. Está entendendo? A palavra do mundo ela fica voando para a prestação de conta, mas a palavra de Deus ela vai para o endereço certo e só volta de lá quando dá o prazer que Deus deseja dela. Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, penetra onde homem nenhum pode penetrar.
a palavra de Deus penetra. Né? É por isso que você vê, às vezes você vê uma pessoa que é um marginal, vai preso, apanha, a polícia dá conselho, o juiz dá conselho, o advogado dá conselho, a família leva para o psicólogo, passa por vários tratamentos, não é? Às vezes o alcoólatra, a família está lá dizendo, vai para vários lugares, passa por tratamento, não consegue resolver, né? Continua do mesmo jeito, drogado, mas um dia ele se encontra com o quê? Com a palavra de Deus, essa palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quer dizer, uma operação pode não chegar ao teu problema, mas a palavra vai lá, vai lá. E aí quando você vê quanta gente trabalhou para que aquela pessoa fosse restaurada, ressocializada e não conseguiu, e simplesmente alguém está falando ali, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Ele quer mudar a tua história. A pessoa começa, bum, se ajoelha diante do Senhor. Está entendendo? É sério. E alguém fica dizendo, mas como é que pode? Como é que é isso? É porque a palavra vai aonde homem nenhum pode ir. Só ela vai lá. Na divisão da alma e do espírito. E onde é a divisão da alma e do espírito? Quem é que sabe? Ninguém sabe não. Só a palavra. Vai na divisão da alma e do espírito. Já tem um médico aqui, um dos médicos mais famosos, o cardiologista Abílio Jardim. E não só ele, mas toda a sua família são cardiologistas. E ele é muito famoso. E a Bíblia às vezes ele é tão experiente na sua profissão que ele é capaz de, um corpo está aqui, ele tira o coração da pessoa, a pessoa fica ligada nas máquinas, né, ali, e ele mexe no coração, abre, faz tudo que ele quer no coração, coloca no lugar de novo e a pessoa torna a viver ali normalmente. Ele é muito experiente, ele sabe mexer com o coração, ele vai aonde homem nenhum pode, de certa forma, mas a palavra dele vai muito mais além. Ela vai na divisão, não do coração, mas da alma e do... Porque a Bíblia dele mexe no coração humano, porque na verdade o coração para Deus não é isso aqui. Isso aqui é uma bomba de sangue. O coração para Deus é isso daqui. Certo? Quando Deus fala coração na Bíblia, Ele não está falando disso, Ele está falando disso. Então, é nesse coração que a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Certo? E aí ele diz aqui, ó, que ela diz aqui, ó, mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, e das juntas, né, movimento das cartilagens do corpo, e medula, né, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É bom, né? Está na igreja, é uma questão linda, né? O mistério de Deus, né? Com a palavra, é muito lindo esse mistério, porque a gente está ali pregando, tem um monte de gente, tem 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, ou 100 pessoas, ou 30 pessoas, ninguém vai sair dali sem que Deus tenha falado. Todo mundo, Deus vai falar com todo mundo ali, agora ninguém sabe o que foi que Deus falou com mais e bem, mas a palavra falou com todo mundo. É incrível esse mistério, é lindo, né? Então, a pessoa só volta do mesmo jeito se quiser, mas se estiver atento à palavra, ó, vai sair uma boa, vai sair com uma razão de vida, né? Vai sair renovado. Então, vamos lá, voltar para o texto que a gente andou aqui, que lhe proporcionará alguns desejos, como, né? Aí a gente vê aqui que Pedro falou que nós devemos desejar afetuosamente o leite, né, racional, como menino nascido de novo, leite racional, não falsificado. Entende? Que esse leite, que é a palavra de Deus, você tem que ter cuidado para não tomar esse leite falsificado. Porque, irmão, o leite falsificado é besteira, dá dor de barriga, não alimenta como devia e tem veneno. Tem veneno. E até uma doença que estava estudando essa semana, eu descobri que existe uma doença que está no leite, chama-se borréia. O carrapato morde o bicho, o veneno do carrapato passa por sangue, o sangue passa por leite, a pessoa pega o leite e toma cru. E aí vai para o intestino, dá uma doença séria,
E 40% da população do Brasil tem essa doença e nem sabe, porque vem do leite. Aí é bom que se tome leite bem fervido, porque aí mata, como por exemplo a salmonela que está em toda a água. Galinha tem salmonela. Salmonela é uma bactéria tão terrível que quando você chega no ponto-socorro, o médico diz que você tomou veneno, foi para se matar, ele acha que você tomou chumbinho, de tanta dor que a pessoa, salmonela, está em todo, está no ovos e está em todos os frangos, mas o calor mata ela. Por isso que é perigoso tomar ovos crus. Já tomei muito, graças a Deus, Deus deu livramento, mas é perigoso, porque pode estar ali salmonela. E um lugar que ela mais se multiplica, não só ela, mas a bactéria no ovo é na geladeira. Por isso não é bom também colocar ovos em geladeira, deixar lá de fora, porque ele morre com o calor, com a temperatura ambiente. Já na geladeira se multiplica as bactérias do ovo. Então tem que ter esse cuidado. Então, igreja, voltando para o assunto aqui, a gente vê que não devemos tomar o leite falsificado, né? É aquele tipo de... Eu vi uma vez um raio, o camarada estava dizendo: meu irmão, você está necessitado, está precisando de algo. Aí você pega assim, irmão, vai dar no liquidificador, bota água, dá 2 horas dentro, mexe, bate lá, água, toma e Deus é contigo. Eu digo: meu Deus, você quer que tem isso daí? Isso é um leite falsificado, irmão. Vai dar no barriga tão triste na pessoa, na alma da pessoa. Está entendendo? Tem palavras que a gente vê que não tem nada a ver. Deus não mandou dizer nada daquilo. E outras questões é aquilo que, olha, Deus mandou dizer, olha, Deus me livre. Olha, tem uma coisa que eu morro de medo, é de dizer: Deus mandou te dizer. Deus me livre. Eu só digo se Ele mandar mesmo, né? Geralmente eu falo mais quando a palavra manda, né? Porque esse negócio de, olha, Deus está mandando eu te dizer, menino, mas tem um preço tão alto que Deus vai requerer. Esse negócio de estar dizendo: eu mandei você, profeta mentiroso, eu mandei dizer isso aí, mandei não. Ele não é terrível. Então vamos ter cuidado, tá? Quando for falar em nome do Senhor, para não dizer o que o Senhor não falou, porque Ele disse que todos os profetas, todos os falsos profetas serão exterminados de debaixo dos céus. Deus não gosta de falso profeta. Então não vamos nos deixar levar pela emoção, com pena de aula, de ler, para tentar dizer: não, mas Deus vai te dar vitória. Isso é que você precisa pecar. E aí? Né? Deus é contigo, meu pai, vai nessa tua força. Tu sabe como é que está a vida da pessoa? Deus mandou você dizer aquilo. Né? Então, a gente deve exortar. Paulo manda exortar um outro, com salmo, com hino, né? Com uma palavra de ânimo. Mas cuidado com você dizer que Deus mandou você fazer. Deus mandou te dizer isso. Cuidado. Se a palavra mandar, eu digo: olha, nem eu não, igreja, é a palavra que está dizendo aquilo. Se a palavra está dizendo, então vai acontecer. Eu faço assim, né? Porque é a palavra, mas eu dizer e digo. Quando Deus manda, eu digo. A gente estava agora no Rio de Janeiro recentemente, eu fui visitar uma pessoa, eu nem pensei que nunca mais tinha sido usado daquele jeito. E Deus ali, naquela moça que estava com câncer, na sala do hospital ali, e quando eu entrei, eu li uma palavra para ela, e de repente Deus me toma ali pela infinita misericórdia e diz para aquela menina: por que você se calou e não falou mais o meu nome? Quando você sair daqui, abra a sua boca e fale o meu nome. Irmão, foi um Pentecostes, chororou, mas eu saí desconfiado. Eu senti que foi Deus, porque o peso foi tão grande, a responsabilidade foi tão grande, com uma presença tão forte, mas ele saiu preocupado. Saí, sou pastor, mas saí preocupado. E eu fui orar: Deus, eu sei que sou miúdo, não estou em pecado, mas meu Deus, me ajuda. E o Senhor disse: quando tu sair daqui, eu fiquei preocupado. Eu digo: não, se foi Deus que falou, eu senti a presença dele. Quando Deus fala, se cumpre. Aí liguei para lá, depois de umas 2 semanas. Olha, aquela pessoa, como é que está lá no hospital? Ah, aquela pessoa já saiu já. Eu digo: meu Deus, obrigado. Não é fácil, profetizar não é fácil, não. E tem gente que profetiza assim, brincando, ó, de todo jeito, ó. Tá entendendo? Aí a pessoa que não tem firmeza, conhecimento da palavra, pega aquela palavra e fica lá. Não, Deus disse, Deus disse vai acontecer. Não foi Deus. Não foi Deus, não. Tá? Então, tem esse perigo, pessoal. Vamos ter cuidado com esse leite falsificado que tem por aí. Porque
Marta, certo? Eu me lembro de que discipulado evangélico, parece que foi o segundo discipulado. Ela dava uma bênção na igreja, ensinei ela tudo direitinho, mas teve um dia que passou uma mulher amiga dela e se deixou tomar em coisas estranhas lá. Você está sendo muito com isso? Línguas estranhas não é poder, nem quer dizer que a presença de Deus está ali, é sinal. E aí ela disse: teu lugar não é ali não, teu lugar é naquela lá de cima. Olha, a menina estava uma vez, a menina saiu da igreja e foi para outra mesmo, e quase que ela se vivia. Passou uns tempos pela rua, assim, nem uma nem outra. Pela rua, meia perdida, meia fora do ar. Aí agora, graças a Deus, ela está bem, voltou, tudo ok. Mas foi um processo que ela passou. Não foi por falta de aviso, mas deixou levar pela emoção e por esse tipo de leite falsificado. Está dizendo que não alimenta. Está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado, tá bom? Quando alguém vier falar com você, alguma profecia para você, aí você escuta e entende que se foi Deus quem falou, vai acontecer. E como é que eu sei que não foi Deus? Quando não acontecer. Está entendendo? Amém. Quando não acontecer, aí amém. Então, não foi pastor que quer falar. Mentira? Aí eu estava meio passando e gente, mandar Abraão, sai do estado, pede para ela negar que era mulher dele. Sim, não, ele não dava. Ele falou a verdade. De certa forma ele ocultou a verdade, porque o que prevalecia ali era que ela era mulher dele, para que o outro pudesse usufruir dela, mas ela também era irmã dele, certo? Deus outra parte, mas o que prevalecia ali não era a irmã, era a mulher. A prova é que Deus entrou no negócio para impedir, porque o camarada, o rei, ele ia tomar a Brasília. Aí para que ele não tomasse, aí Deus falou ali na atrás disso aí. Deus teve que intervir, repreendeu Abraão, repreendeu o rei foi lá, porque tu me falar, quer dizer, houve esse problema. Então, é bom que a gente fale a verdade prevalecendo. Tá? A verdade, ela agrada a Deus. E quando você fala a verdade para a glória de Deus, Deus te restitui do que você perdeu. Deus te dá de volta. Então, é bom que a gente fale a verdade. Eu sei que a tentação é grande nesse mundo de hoje, tá? Não é fácil, mas devemos lutar para vencer o nosso eu, né? Esse mundo de facilidades para quem tem Se a gente se preocupa achando, se essa mulher é profeta, pegar de problema, a gente vai achar que realmente, mas na verdade ele faz trás do tempo da coisa, você vai ver que realmente ela é irmã dele. Ela também é irmã dele. Ele só tinha que ter falado que ela era esposa dele. Ele com medo de perder ela aí, porque então o que prevalecia ali era o fato de que ela era esposa dele. Ele ficou com medo disso também. Então, se Deus não intervém ali, aconteceu um grande prejuízo. Aí eu muito para um grande prejuízo, porque o pai da fé, né? A linhagem da fé, Jesus nasceu daquela linhagem. E aí? Houve um cruzamento ali que se Deus não entra, por causa de uma omissão, né? Foi para a igreja pensar que fazer prova de Deus é pecado, não. Gideão recebeu o livro de Juízes, né? Gideão, quando recebeu o chamado, ele fez 3 provas dele para saber se podia ir para a guerra. Quer dizer, quando você receber determinadas profecias, busque a Deus, faça a prova dele, saber fazer, né? Saber fazer a prova dele, se ajoelhe, faça um jejum, Deus, é tu mesmo que está falando, confirma para mim. Porque hoje em dia, esse profeta que dá o leite falsificado, antes de dar a paz do Senhor, está lhe dando a profecia. E aí? Tem muitas pessoas que se perdem, se desviam para ti. Pega a profecia, não se cumpre, aí eu não caguei, não, tem um motivo para mim. E aí? Aí se complica. Recebeu a profecia, o chamado dentro da igreja dele, quer confirmação. Passou prova a ele. E não é pecado fazer prova de Deus. Deve saber fazer. Não é sair de igreja em igreja pedindo para Deus falar, não. Deus não sei quando ele vai revelar. Pela madrugada. Ele vai revelar, ele vai falar. Cada um de vaso daqui, vaso daqui se complica mais ainda. ainda. Tem pessoas que recebem uma profecia no meio de contaminados desse. Aí você, vou para tal igreja, você tem que falar lá comigo. Vou para tal igreja, você tem que falar comigo.
não é assim. Por isso, muitas vezes, muitas pessoas estão perdidas no mundo por causa de ir atrás de profeta. Deus não quer que a gente vá atrás de profeta, Ele manda o profeta a gente. É por isso que muitas pessoas estão fora da igreja por causa de ir procurar profecias. Deus manda o profeta. Então, vamos ter cuidado com isso. Deus para você, Deus, se é que está falando, contra mim, droga, porque para não cair, é você pecar. Para ficar porque você vai terminar se afastando. vai terminar se afastando, porque realmente se pegou daquele leite contaminado, não se cumpriu e ficou fraco da fé. Deuteronômio 18 e 19. Deuteronômio 18 e 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Isso aqui foi o profeta verdadeiro, ele fica embaixo. Versículo 20, Deuteronômio 18 e 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como é que eu sei se foi Deus ou não? Prometeu, aí vem embaixo, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Certo, pessoal? Deu para entender? Fechou aí? Então, fala sobre a questão de dar profecias sem que o Senhor tenha mandado. Cuidado, tá bom? Cuidado, certo? Deus tem esse dom para dar, o dom de profecia verdadeiro. Tá? Busque com zelo os melhores dons. Senhor, me dê discernimento para eu profetizar. Me revela o oculto, profundo e escondido, meu Deus amado. Me use na profecia, me use na palavra. Ah, Senhor, não deixe que eu venha falar da minha emoção, da minha carne, mas que eu seja um instrumento para a tua glória, meu Deus amado. Comece a orar, buscar, e com certeza Deus vai te dar. Amém, igreja? Aí o texto diz assim, vamos lá, vamos botar? Foi longe. 2 e 2 de Pedro a gente já entendeu, né? O leite racional e o leite falsificado, não é isso? Amém, igreja? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tudo certo? Vamos lá. E ao templo adorar ao Senhor. Se você é uma nova criatura, então agora você vai ter que ter outros meios, ou seja, outras ocupações. Aí lá em Atos 2:46, o que é que diz? E perseverando unanimemente todos os dias do templo, e partindo o pão e galo, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Muito bem. Perseverando unânimes. Vejam o que a igreja precisa fazer para ela ser verdadeiramente cheia, né? Ele diz que, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, esse aqui é o tempo que a igreja ela era uma comunidade, ela era uma comunidade. As pessoas vendiam suas verdades e passavam a viver numa comunidade cristã. Então, aqui, eles eram unânimes em tudo que eles faziam. Era um tempo bom, embora sendo um tempo em que havia muita perseguição, muita morte, era um tempo de pressão, podemos dizer assim. Mas era um tempo em que Deus
estava presente, verdadeiramente não havia diferença, todos eram igual. Pode ver que o texto diz que eles eram unânimes, tá? Então, a gente vê também aqui que diz assim o texto, ó. O outro ponto é: devemos também louvar ao Senhor. Voltando para o texto anterior, que eu não terminei de explicar, é que vocês, a gente, nós de modo geral, cristão, devemos ter essa unanimidade na igreja de hoje também, tá, pessoal? Porque acontece assim, às vezes a pessoa faz parte da igreja e tem um culto naquela igreja. Em vez de a pessoa vir para o seu culto ali, para a sua casa, orar junto com os seus irmãos, pega e vai para outra igreja. Como é que pode? E aí, está certo? Não está certo. Porque Deus te plantou ali, te colocou ali naquela igreja para tu dar crescimento àquele corpo. E aí você pega, vai para outro lugar no dia de culto da sua igreja, né? Sem necessidade, podendo dar ali, ó. Pode falar para mim. É como se tivesse um aniversário na minha casa, da minha família, e eu fosse para o aniversário de outra pessoa. Por aí. Então, a gente tem que ter esse zelo de dar crescimento na nossa igreja. Não tem culto da tua igreja, não, você está livre para visitar outra igreja, tá bom? Pode ser da mesma linha, da denominação, pode ser outra, você está livre para ler, para ir se divertir. Tem tempo para tudo, tem um tempo determinado para tudo. Então, cabe a gente ter esse zelo pela igreja que o Senhor nos colocou, né? Esse zelo de estar nos cultos, de estar nos cultos de pregação, de estar ali cuidando daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque, irmão, Deus, ele pode te tirar da tua igreja, mas como? Pode ser uma igreja desorganizada, né? Uma igreja que não ande segundo a palavra de Deus. Pode ser que alguém saia de lá fosse só, mas do contrário, se a igreja é organizada, tá? Então você foi colocado ali por Deus, Deus vai te tirar dali sim um dia, na medida que você crescer no conhecimento da palavra. Porque quando ele cresce no conhecimento da palavra, Deus não nos deixa no mesmo lugar, ele nos eleva, como aconteceu comigo. Eu estava na sede, passei 14 anos na sede, evangelizando aquele alto, cuidando de tudo ali em cima. Depois Deus foi e me mandou para aqui. Aqui já estou, vai completar 6 anos, se não me falha a memória, né? 5 é 6. E daqui Deus me mandou para a obra missionária lá em Itabissuma, né? Também, mediante conhecimento e crescimento espiritual, Deus já nos transportou certo tempo para o Rio de Janeiro, tornamos de lá, e a tendência aqui é a gente crescer, em Itabissuma mais adiante. Aqui, graças a Deus, está crescendo, a tendência é a gente sair daqui em breve para um lugar maior. Isso é o que eu já estou premeditando aí, trabalhando para que a gente venha ter um lugar melhor. Estamos trabalhando para ter um lugar terreno, mas vamos ver o que vai acontecer. Estamos trabalhando. Então, o que é que acontece? A gente não pode deixar de lavar o nosso prato para lavar o prato dos outros. O que eu tenho de convite, irmão, para ir para a igreja por aí. Eu sempre falo até meu nome em reunião por aí. Não, pastor, não, uma pessoa, isso, aquilo. O pessoal me convidando, olha, sinto muito, eu não posso, eu estou com tempo. A obra está começando, eu tenho que estar na frente. Os obreiros nem sempre estão presentes, estão trabalhando, eu tenho que estar lá. Então eu não posso, só quando eu tiver homem já preparado, eu tiver convicção que eles estão lá mesmo, é aí que eu posso visitar. Do contrário, eu não posso sair agora. Muitos convites de jeito, eu quase não conheço pastor nenhum, sou conhecido por muitos, mas não conheço quase ninguém de pastor. Eu não conheço o pastor Brandão, não conheço não. Eu conheço os dois aqui por nome só, aqui. Mas tem um tempo, porque eu tenho as ovelhas para cuidar, tenho minha casa para cuidar. Às vezes, uma vez perdida, aí eu atendo um convite assim, uma festividade, uma coisa muito rápida. Mas por quê? Não posso. Certo, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer naquela tudo? Igual quando tiver tudo organizado, sim. O obreiro tal, o presbítero tal, o diabo fica aí na área, faz assim que eu estou indo visitar, fazer um intercâmbio, né? Isso é bom, o intercâmbio é bom porque a gente vai lá, os irmãos vêm cá e aquele negócio todo. Mas já que eu não posso ir, eu envio um obreiro que vai lá. Aí eu fico mais que os obreiros vá, porque eu fico cuidando da obra e tem muita coisa para fazer. Então, igreja, eles eram unânimes na comunhão, na oração e no partir do pão, certo? Tem consagração, toda igreja deve estar lá. Meu Deus, como dói ver a consagração da igreja
e todo o corpo de governo da igreja não está presente, porque principalmente o governo da igreja tem que estar presente. E quando vez faltar um, é como se o ciclo não tivesse fechado. É como se ele tivesse ainda, é como se houvesse uma brecha. É bom que essa comunhão esteja completa, unanimidade seja completa, para que o poder de Deus desça. E assim, na medida que cada um for falar, for dar uma palavra, né, for ministrar, Deus estenda as suas mãos e comece a operar no meio da igreja. Então, para que Deus opere, é necessário união na igreja. Toda a igreja precisa disso aqui, ó, que tinha lá em Atos dos Apóstolos. É por isso que quando eles estavam pregando, os milagres aconteciam. Então, a gente precisa disso hoje, porque os sinais estão quase estão invisíveis na igreja. É pouco. É muito pouca cura que está tendo. Está havendo uma diminuição muito grande dos sinais, né? Isso. O revestimento de poder, que o pessoal chama de batismo com o Espírito Santo, que na verdade não é batismo, é revestimento de poder. Batizado, como já falei para vocês, sempre falo, todo mundo é quando aceita Jesus, todo mundo é batizado no Espírito Santo quando aceita Jesus. Agora, revestido de poder é outro assunto, tá bom? Certo? É quando você recebe dons, fala em língua, tá entendendo? E todo mundo que é revestido de poder aumenta no zelo. A primeira foi batizada, depois se desviou, começa a relaxar, não vem mais. Foi não. Foi emoção. Foi da carne. Né? Foi da carne. Agora, se foi de Deus, o zelo aumenta. Porque a pessoa fica mais sensível, vê o pecado rápido, ela se identifica logo, fica mais cuidadosa. O zelo é lindo. Então, todo mundo que é revestido é porque Deus deu algo para que você possa lutar mais cara a cara com o diabo e vencer. É uma unção maior. Certo, pessoal? Então, vamos entender que esse é unânime. Aí o outro ponto é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. No Salmo 148. Como nova criatura, nós devemos estar sempre o quê? Louvando ao Senhor. No Salmo 148. É bonito esse salmo, né? Assim, louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há o quê? Salvação. Sais o Espírito. Perdão, pessoal. É o 148, eu ganhei aqui, perdão. É aqui. Louvai, a segunda está calada por causa disso aí. Tá bom aqui. Vamos lá. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e a lua. Louvai todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapores e vento tempestuosos, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Escapou ninguém aí, né?
Então, louvor. Sabe, o louvor, ele está dizendo aqui os répteis, o mar, as aves do céu, as fezes da terra, né, os animais da terra, né, o sol, a lua, as estrelas, tudo louva ao Senhor. E às vezes você é crente e não abre a boca, né? Às vezes você, meu Deus do céu. Então a gente deve louvar mais ao Senhor. E louvar, ó. Né? O prazer, com alegria, com garra. Ter o máximo de você. Louve com carinho mesmo. Se dedique. E o louvor, ele é muito bom. Tem um ditado popular, ou um provérbio popular, que se diz no mundo, que é assim: quem canta seus males, esse provérbio popular. Mas o louvor, ele filtra. Quando você louva, você consegue tirar algumas coisas do nosso pensamento que está ali tentando prevalecer. E é muito importante que você use essa arma. É uma das armas do cristão, o louvor. Quando você começa a louvar, é diferente o negócio. Você sabe que há muitas menções sobre vitórias com louvor no meio do povo de Deus, né? Você vê que Jesus sempre mandava que eles louvassem ao Senhor, e grandes foram as vitórias que o povo de Deus tiveram cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. E a gente precisa colocar em prática esse desejo, né? essa ação, de certa forma, de estar sempre louvando. Um CD no carro, né? No celular, bota lá uma orelhinha lá, bota um louvor, entendeu? Anda com a harpa, se vai ler a Bíblia, louva o hino da harpa. Então, sempre louvando, porque a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores de Israel. Então, quando o louvor, ele é na palavra, dentro da palavra, Deus está ali. Deus habita no meio dos louvores. É por isso que às vezes a gente está na igreja e a gente está louvando, né? As pessoas vêm dentro. Mas a primeira parte do culto é uma parte de preparação dos corações. É por isso que eu exijo, né? Deve ser exigido de toda a igreja, principalmente quem vai louvar, que louve com atenção, com com perfeição. Tem que ser um louvor lindo, bonito. Todo louvor que é apresentado tem que ser ensaiado em casa. Não pode vir com CD, nem com louvores que você não ensaiou para cantar na igreja. É pecado. Isso é uma obra feita relaxadamente e Deus não se agrada, não vai gerar fruto. Tá? Tem que ser ensaiado para que não se erre, porque a gente está se apresentando diante do público e é nesse louvor que Deus quer operar, Deus quer trabalhar, porque sai a palavra dele. Então tem alguém que está ali sendo preparado, porque o louvor que é entoado na igreja é para preparação da terra dos corações. Aquele louvor, aquelas coisas que aí a terra fica mole, aquelas coisas bonitas. Aí quando o coração está com a terra bem molinha, aí vem a palavra. Assim, faz semente, aí chega tão molinho na terra, a palavra chega mais lá. E às vezes está tão bem preparada a terra que quando a semente cai, que a palavra brota na hora. Eu quero então, tem que ser louvado, tá? Tenho muito cuidado, eu sou muito zeloso com essa questão do louvor. Eu sempre digo, vai louvar, pelo amor de Deus, ensaia em casa, tá? Se você errar, Deus viu que você quis acertar. Porque errar querendo acertar é louvável a Deus. É louvável, certo? Agora, errar de todo jeito, Deus não se agrada. Então, é importante que haja uma preparação, né, no louvor da igreja, nos órgãos da igreja, em quem se apresenta na igreja, para que saia mais bonito, mais perfeito, para que não haja erro, certo, pessoal? É perigoso, porque em vez de a gente ganhar alma, provocar uma admiração santa na pessoa, pode provocar uma crítica. Poxa, o cara sabe nem cantar. Poxa, errou para ali, tá entendendo? Então tem que cantar bonito. Estava olhando ontem, o Filadélfia cantou tão bonito domingo que eu mandei para o Rio de Janeiro. Pastor lá, tem lá, e pastor, vem aí, pastor, o senhor cantando aqui, né? Mandei para lá, ele tão bonito, foi, cara, deu tudo mesmo que tinha mesmo. A igreja sentiu o impacto. Então, isso é bom, irmão, isso é gostoso.
O obreiro vai dirigir o culto, tome louvor na igreja, tome louvor na igreja, tome fogo na igreja, a igreja fica borbulhando, o fogo fica pegando. Quando vem a pregação da palavra, os corações estão tudo. Aí, ó, Deus salva, Deus cura, Deus muda a história, é bom demais. Então, nesse curso a gente aprende que deve louvar, como deve louvar, quando deve louvar, aonde deve louvar, o que deve louvar, quais hinos você deve louvar. É muito importante esse curso para que a gente aprenda. Então, graças a Deus aqui os obreiros têm aprendido, tá? Os que são louvados, eu estou lá ensinando a eles, dando instrução, para que o culto saia bonito. Um culto na igreja não pode o dirigente ficar calado em momento algum, né? E aquela história de dirigente é assim: igreja, tira um corinho. Igreja não. O fogo tem que vir da onde? Não é de baixo. Tira um corinho, irmão. Está pedindo direito, está pedindo socorro. Está ruim o negócio dele. Pode não. O fogo tem que vir lá de cima. Antes alegre, igreja, Deus está aqui. Foi na cruz, tem que ser. Ó, vem ânimo. Vem alegria, meu. Que coisa gostosa, negócio bom. Aqui, quem vem, volta de novo. Está entendendo? Aí, tem que ter cuidado. Até o plano de volta. Foi na cruz, onde um dia. Depois está morrendo, está com dor de barriga. Nem cemitério, em celebração fúnebre. Ali a gente pode cantar assim. Até no cemitério a gente tem que cantar, ó. Foi na cruz, onde um dia eu vim. Tem que ser, ó, a alegria do Espírito Santo tem que estar lá também. Não é? Aí a pessoa vem já triste, já cheia de bronca do mundo. Aí chega aqui, ou vai cochilar, ou vai ser igual um cemitério aqui. Ânimo, coragem, determinação, sempre, certo, pessoal? Então tem que ser animado. É por isso que eu digo para o obreiro foi chamado para engolir o amargo e dar o doce para os outros. Está cheio de bronca, eita, glória, aleluia! Vamos lá, meu irmão, eita Jesus! Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu vejo a boca do leão, na cobra estou com Daniel. Vamos lá, igreja, com alegria! Vamos lá, rasga o teu coração na presença do Senhor. Sou eu aquele. Puxa, o negócio vai. É bom, é alegre, gostoso. O corpo tem que estar. Vamos, a gente está treinando aqui para ser melhor, para dar melhor, para fazer melhor. Certo, pessoal? Vocês não sabem nem adiantar muito que ele já Isso também. Tem às vezes pessoas que pensam tão devagar que até o baterista sofre, coitado. Ele sofre, o baterista sofre demais. Ou a coxinha tem um bem, né? E outro passa na frente. O baterista fica claro que a luta tem que, ó, pegar um tom certinho, ensaiar em casa, né? Então, sempre está procurar louvar. Está falando louvor. Vamos ver outro ponto agora? Contribuir para a manutenção da obra do Senhor. Isso é um ponto aqui que o mundo tenta criticar. Tenta de alguma maneira, se eles pudessem, eles rasgavam isso da vida da gente. Porque aqui está a razão da nossa bênção, é a contribuição. Sabia que a oferta nunca vai deixar de... Olha, uma coisa que nós sempre vamos dar é a oferta, aqui na terra e do outro lado, sabia disso? Tem que pensar que a oferta não é nada aqui, né? Não, a oferta vai ser oferecida lá também. Porque o primeiro a ofertar foi quem? Foi Deus. O primeiro que ofertou, né, na eternidade foi Deus. Ele ofertou o seu Filho. A maior oferta do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, ou seja, Ele ofertou o Filho dele. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão, porque o Senhor gosta tanto que a gente oferta, até porque com a nossa oferta, com o nosso dízimo, almas são alcançadas, vidas são libertas. Eu vejo, por que eu estou aqui? Alguém ofertou, alguém dizimou, deu o dízimo, alguém investiu e a palavra chegou até mim, você também. Você está aqui por quê?
porque alguém contribuiu e você foi alcançado. Agora cabe a nós também contribuir. Tá? E quer ver o segredo de você ganhar muito da parte do Senhor, Deus se alegrar com você, é quando você investe não só na igreja, mas na obra missionária. Irmão, pode ficar certo. Porque a missão, ela não está no coração de Deus, ela vem de Deus para nós, ela tem que estar no nosso. Tem que estar no nosso. Certo? E veja que a missão é uma coisa tão séria que Jesus veio de tão longe para fazer a missão aonde? Aqui na terra. Né? Veio fazer a missão aqui. Cumpriu com a sua missão, entregou nas nossas mãos e voltou para casa. Certo? Então essa missão pertence a nós. Então, devemos nós ofertar. Estar atento, ofertar com carinho, com amor. Porque, irmão, tem gente que quando estava no mundo, viu, irmão? Tem gente que quando estava no mundo. Era dinheiro com cachaça, com bebida, com cigarro, com boate, né? Com motel e outras coisas que se gastavam. Jogo de bicho, jogo na loteria, mas gastava o dinheiro, o dinheiro todinho, né? E hoje em dia na igreja, para dar um guaraná para a festividade, é uma luta que o pastor fala. Uma luta. Mesmo uma pessoa assim, disse, o curso lá ele é gratuito, você só tem que dar R$10 por mês para a sua caixinha. No final do curso você vai receber uma beca, ali vai ser emprestada uma beca para você ali, e também tem os comes e bebes que a gente faz, e os certificados, a placa, as fotos, o fotógrafo que eu pago, tudo isso precisa de real, porque esse curso ele é dado dessa maneira. E alguém diz, não é de graça, não dá R$10, você não está pagando R$10 não. E se você olhar, eu só de lanche, cada curso desse, cada aula dessa, eu gasto R$60. Cada aula, R$60. Eu dei 89 aulas no curso passado, a R$60. Vê quanto é que dá. Saiu tudo do bolso, não foi da igreja não. E as apostilas saiu tudo da igreja. Hoje eu fui na house lá para pagar, quando cheguei lá, fui com 150 no bolso, cheguei lá e quanto deu da apostila? Deu R$250, mas eu custava que deu R$279. Eu cheguei, eu fiquei sem graça, meu Deus. Aí procurei o dinheiro, tem algum dinheiro aí do curso passado aí? Ele disse, pastor, não tem não, porque nem todo mundo contribuiu, e o dinheiro que a gente tinha, ele fez o kit de festa, pagou algumas dívidas que tinha e ficou seco o caixa. Eu digo, meu Deus do céu, tão pouquinho, né? Mas a gente vai orar para que Deus venha mover o coração e desenvolver, contribuir com essa caixinha, porque o que sobrar, se sobrar dessa caixinha no final do curso, a gente vai apostila porque vai ter a obra missionária, então vai ter que fazer a apostila para a obra missionária lá, porque tem pessoas lá necessitadas, pessoas que, olha, quando você chegar lá, você vê, vai vir para aqui, esse curso aqui está lá na internet, vai vir para aqui, mas olha, a gente vai fazer, pessoal, tudo afim que esse curso vá para lá, mas a obra não está ainda funcionando, só no domingo que eu vou para lá, mas quando tiver, eu vou levar para lá esse curso. Mas a gente vê a necessidade do povo de querer aprender, que lá não tem isso. Então você vê, né? Então a gente aqui não está cobrando nada, tá bom? A gente só está dizendo, olha, não se esqueça da sua caixinha não. Agora, se você está desempregado, você não tem condição, a gente banca para você. Mas se você está trabalhando, se você consegue dinheiro, chega lá no tesoureiro, daqui tesoureiro, todo dia 10. Olha, todo dia 10, está aqui minha caixinha, pode ir lá. Porque no final do curso a gente vai ter que fazer o kit de festa dessa festa passada era R$700. A gente conseguiu pela metade do preço, porque a pessoa é educada. E aí? Entendeu? Tem muitas outras coisas que eu tive que fazer que eu fui buscando o preço mais em conta para poder, né? E tesoureiro, e aí, tesoureiro, pastor, eu não posso fazer nada. Fazer o quê? Vamos embora. E aí quando vem, tira do nosso bolso e volta, e Deus nos dá de volta. Agora, quando a gente dá, irmão, Deus nos dá, eu não vou dizer que é em dobro não, que dobra no gozó. Deus dá além do que você pode imaginar. Deus sempre age assim. Veja, que aqui, Malaquias 3:10, veja aí, Malaquias 3:10, o que é que ele diz para quem traz? Aí o que é que o mundo diz? O mundo diz assim, isso aí está no Antigo Testamento. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eu aprendi outra coisa também, que o dízimo, que os ímpios batem muito na televisão, na internet, né? O dízimo ele foi dado
por Abraão, a Melquisedeque, lá em Gênesis. Antes da lei. O dízimo foi dado por Jacó. Está entendendo? Aí ficam criticando porque a igreja está crescendo, o diabo não quer, esse avança e bate nessa tecla, né? Porque Jesus não falou diretamente em dízimo para que desse dízimo, porque Deus não veio falar, Jesus veio falar de dinheiro, Deus veio falar de alma, de salvação. Essa questão do dinheiro fica por conta do homem que administre bem, porque ele vai ter que dar conta no final. Então, quando eles aqui em Malaquias 13:10, vamos ver? Quem pode ler aí? Pode ler. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A abundância daquilo que ele vai dar em sobra, vai sobrar, vai dar para você e vai ter sobrando. Então, quer dizer, isso aqui ainda vale, porque irmão, o dízimo é um ato de fé. Por isso que ele pode ser dado obrigado. Não pode ser por obrigação. Deve ser um ato de fé. Você tem que ter essa fé. Quando você dá, aí em virtude da fé, o milagre acontece. Agora, se a pessoa não tem fé, então a pessoa não dá, porque não vai valer de nada. Mas o que eu tenho recebido da parte de Deus, não só por causa do dízimo, porque não é só o dízimo, é a obediência ao Senhor, é o trabalho, a servidão ao Senhor. Mas eu me lembro que a minha esposa, a gente trabalha, eu tenho comércio de roupa, ela tem comércio de frutas e legumes, né? Então, certa vez, quando a gente era recém-casada, a gente ia andando para casa, ela disse, muita dívida na Ceasa, muita coisa para pagar e não estava conseguindo vencer. E chegamos até a quebrar, né, o comércio dela. E ela disse, o que é que eu faço, rapaz? Eu não sei quanto é que eu ganho, então vamos lá. Aí eu disse, espera, você não sabe quanto é que ganha durante a semana, o que é que você vai fazer? Você vai dizer para Deus que todo final de semana você vai dar tanto, ganhando ou perdendo, esse dízimo aqui é sagrado. Todo final de semana você vai dar essa quantia aqui. Aí você estipula a quantia e dá. Seu comércio, estipule. Aí ela passou a dar, irmão, depois que ela passou a dar, a nossa vida mudou. Eu já dava a minha parte. Faltava dela. Está ligado na terra. Estou ligado na terra, será ligado. Irmão, a gente pode, a nossa vida mudou até hoje. Que Deus tem me dado. Quem está do meu lado sabe muito bem, quem anda comigo, né? Quem anda dessa igreja, alguns já me conhecem, sabem muito bem. Eu peço a Deus, Ele dá, Ele não demora não. Demora não, é dando, em abundância, está sobrando. Eu queria uma câmera só. Eu tenho uma sobrando e Deus me deu mais outra no final do ano passado, lá no culto. Né? E daí vai. E outras coisas. Eu precisava de um carro para a missão. Eu tenho uma porcaria nova. Ali. Eu não podia pagar ela, mas Deus criou a situação e ela veio. Está entendendo? E irmão, e outras coisas. É incrível. Eu moro há 15 anos de aluguel, pago R$500 de aluguel. Nunca falhou, nunca faltou. Em minha volta no comércio, o pessoal quebra, muda de gente, vem outro, quebra, vai embora, mas a gente está lá de pé. Sabe o que é isso, irmão? Investe na obra. Eu garanto a você que tua vida vai mudar. Se for pirangueiro, vai continuar do jeito que está. Aqui vai ser pirangueiro também. Porque ele diz, olha, se no pouco tu for fiel, no muito, irmão, isso é bíblico. Por que Jó era próspero? Porque tudo que vinha para o bolso de Jó, Jó não retia, ele distribuía, e cada vez mais Deus aumentando ele, era Deus que aumentava o diabo nisso. O homem não podia ver ninguém endividado, não podia ver ninguém doente, não podia ver ninguém nu, não podia ver ninguém desempregado. Tudo que o homem estava lá, o que tinha de dinheiro chegando e ele toma, investindo, e Deus toma, irmão. Se você investir na obra, Deus vai te dar em abundância, vai dar muito. Certo, pessoal? Então, tem vários testemunhos, né, de pessoas que fizeram um trato com Deus em relação ao dízimo e mudaram de vida. Vocês lembram daquele Hering, aquela camisa Hering que tinha 2 peixinhos, né? Aquele homem ali, ele se tornou famoso porque ele sabe o quê? Ele disse assim, ó, Deus, se o Senhor prosperar a minha malharia, eu vou te dar 10%, vou te dar o dízimo. E Deus prosperou. Aí ele disse, eu vou dar 20% agora.
E Deus prosperou. Ele disse: eu vou dar 30% agora. E Deus prosperou. Ele disse: eu vou dar 40% agora. E Deus começou a prosperar. Ele disse: eu vou dar 50% agora. E Deus tome. Ele disse: eu vou dar 60% agora. E Deus tome, operando. Ele disse: eu vou dar 70% agora. E Deus tome, começou a ficar famoso, a malha começou a ser notada em todo o Brasil. Ele disse: eu vou dar 90% agora, só vou ficar com 10%. E um homem rico, dando 90% para a obra e ficando com 10%. Viu o que Deus faz? Diz aí. Colinos, vê a história de Colinos? Aquele da pasta dental amarela. Depois vê lá, em relação ao dízimo, como foi a história dele, certo? Então, muitas histórias, irmão. Ato de fé, conversa com Deus, intimidade. Então, uma das coisas que a gente como pastor, pelo menos nós da Assembleia, né? Não é que não tem um neopentecostal por aí, que eles estão tomando o dinheiro do povo, né? Estão tomando. Lá vai celebrar, se você não der, o diabo vai pegar você, vai ficar. Não, não é assim não. Não é assim não. Certo? Agora, uma coisa eu aprendi, que se eu não der, como é que Deus vai me dar? Para que Ele vai me dar? Para que Ele vai me dar? Então, se eu der, Deus, eu devo a tua obra, estou precisando de mais, eu quero investir mais na tua obra. Aí Deus toma, meu filho. Aí tá. Então, pessoal, vamos ter esse cuidado, sincero, de investir na obra, tá? Não deixa a obra sofrer. Tá? Às vezes, ó, graças a Deus, nunca precisei tirar uma passagem, desde que eu sou auxiliar. Nunca precisei tirar uma passagem da igreja, graças a Deus nunca tirei. Deus sempre me deu condição. Quando eu não ia de pé, né, chegou o tempo que Deus me deu moto, nunca precisei tirar uma passagem. Né? Você vê a vida desse homem aqui, a esposa dele, aqui ó, Deus abençoa tremendo, quem investe na obra. Um dia desse Deus deu um carro a ele. Não tinha dinheiro para comprar, tinha pouco, quando leva, paga do jeito que você puder, carro lá. Aí ele foi lá e botou o carro na obra. Calma na obra, servir o povo. Tem vários. É você pedir a Deus para a glória dele. Tem que pedir, não é para a glória, é para si. Aí o diabo diz assim: ó, pedi e não receber, porque pedi mal para gastar em vossos deleites. Está entendendo? A pessoa pede, e ele até pede: Deus, me dá porque eu quero dar a tua obra, tá? Aí ele diz: mentiroso. Estou vendo tudinho aí. Foi minha esposa, que ela sempre está necessitada. No carro, aí ela disse: Senhor, eu quero. Aí ela sempre orando: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. E ela disse: não vejo nada. Aí o Espírito Santo, pela madrugada, quando ela levantou, está pedindo errado. Senhor, eu preciso, primeiramente, para a obra, e depois para a minha vida pessoal. Eu não tinha um centavo no bolso, estava desparecido. Eu não tinha um centavo no bolso. E agora, olha, você vai subir a lei, não pode só pagar o IPVA que está atrasado em duas parcelas. E aí? O que é que eu posso dizer desse Deus? Que é desse época? O carro todo domingo estava em Itapissuma. Né, Matheus? Apareceu uma ceba da igreja, arruma um motorista, o carro está aí. Não é para a obra? Ele me deu para a obra, se der para ajudar na obra. Quer dizer, Deus abençoa. Agora a gente tem que saber como é que pedir, né? Porque o eu quero está dizendo eu. Não é para isso. Se ela disse, o Espírito Santo está pedindo errado. Eu preciso. Vai ajudar na tua obra. Investir na obra. Todo domingo o carro está na obra de Itapissuma. Quem é o motorista? O André? Eu trabalhando e estava lá na obra. O pastor não veio do Rio de Janeiro, ele evangelizava para ele andou com ele. Quer dizer, para a glória de Deus. O negócio foi tão bom que a prestação não ficou só para mim. Deus usou meu sogro, 19 vezes para pagar. Melhorou mais ainda. Então, Deus faz, se for para a obra. Se não for para a obra, você pode conseguir com suas próprias forças. Você vai conseguir estar trabalhando, não sei quanto, mas vai. Talvez vai. Talvez consiga. Porque do jeito que está o mundo hoje, a dificuldade, né? Se vê que a pessoa vai ali, tira o carro na hora, né? Para pagar em 70 promissórios, né?
de 300, mas Deus sabe se vai chegar no final, não é isso? Mas quando Deus dá, você não se preocupa, Ele cuida, Ele banca, Ele cria situação. Então, igreja, eu sempre falo isso, não me canso de falar, invista na obra missionária, trabalhe com amor, sirva. Aqui, ó, Malaquias está dizendo, olha, dê e faça a prova do Senhor. Ele diz, ó Senhor, eu dei o dízimo, olha, eu quero que o Senhor faça isso e isso. Não, então não dê. Porque o fato de você dar o dízimo não quer dizer que Deus vai te abençoar diretamente, não. Ele pode te abençoar indiretamente, não só com dinheiro, mas com muitas outras coisas. Está entendendo? Eu estava precisando de um tratamento de dente, tinha pago da minha filha, eu digo, rapaz, agora, eu encontrei uma senhora doutora que fez o tratamento completo, não só de mim, fez do meu filho, da minha esposa, mas da minha filha. E aí? Isso é o quê? O dízimo. Está entendendo? Então, tem coisas que você quer, que Deus cria situação para que você consiga ter ali, você não entende que aqui foi o dízimo que você deu, não é que Ele vai multiplicar o seu salário, não pode acontecer, mas não é por aí, é de várias maneiras. Teu filho vai, tem lá 10, tem uma vaga só de 10 pessoas, mas como ele é um instrumento de Deus também, tudo é na frente de Deus, investindo na obra, o dia que ele ganhar vai subir para dentro de casa, né? Aí Deus vai lá e é desse aqui, que prega ele. É o dízimo. É de várias maneiras de você. Vai num lugar assim, chega lá, uma coisa você vai com 100 para comprar chocolate, ou uma promoção, baixou para 40, 60. O dízimo. Deus cria situação. Está entendendo? Vai multiplicando. Tá? Aí, um dia desse eu vinha da Ceasa, a coisa começou a. Vazou lá água lá e saiu fumaça. Que meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Desci, meu Deus alerta, corri lá, tirei, saiu fumaça da conta, meu Deus. Depois fui lá, liguei para o eletricista, liguei para o pessoal, disse, olha, eu acho que queimou a cabeçola, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Depois foi lá e disse, organizou a como saiu, como está aí boa assim, não tem problema nenhum. Mas rapaz, foi o que aconteceu, eu sei, foi Deus. Foi Deus, porque o que aconteceu com a tua compra, com as que aconteceram, ficou lá mesmo. Mas a tua está aí, normal, não teve nenhuma alteração, nenhuma, tudo normal, quase pegava fogo, tudo ficou normal. E aí? Deus, está entendendo? Isso é um dízimo, um investimento que você faz. Deus sabe que você está usando para a obra dele. Ele é o nosso patrão, então ele vai deixar? Não. Ele vai trabalhar para que você seja abençoado e consiga vencer essas situações. Certo, pessoal? Então, é o que acontece. No pouco posso fiel, no muito te colocarei. E lá Paulo diz, quando ele está colhendo as ofertas, ele diz cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Quer dizer que você pode dar uma quantia até mais do que é para dar de certa forma, e você pode dar abundantemente na hora que você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser, você pode dar para a obra. Saber que você tem que dar dízimo na tua igreja, tá? Se alguém vem de outra igreja e aqui, pastor, eu entrego meu dízimo na igreja, eu volto e vai entregar na sua igreja. Se você também não pode dar, o dízimo tem que ter dado lá. Agora a oferta e a oferta orçada, você pode dar quando você quiser. Aqui na obra missionária, na minha igreja. Quem entendeu, diga amém. Alguém tem uma pergunta a fazer? Está tudo certo? A gente vai parar aqui. Paramos aqui nesse texto. Marca aí meu coordenador. A semana a gente começa aqui. A semana vai vir uns textos lá de escatologia, umas coisas lá que a gente vai aplicar.